Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a decisão sobre a oração do witr? Witr é uma sunna confirmada e o profeta se preservou com ela. Pergunta número 2. Qual é o melhor número de orações para o witr? É melhor para o adorador rezar o witr com uma rak'ah. Pergunta número 3. Qual é a evidência para a afirmação anterior? Com a autoridade de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que ela disse: o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, costumava rezar depois do Isha. Ela é quem chama as pessoas da escuridão ao amanhecer, 11 rakás, dizendo saudação entre cada 2 rakás e rezando o witr com uma raká. Pergunta número 4. Como uma oração do witr pode ser realizada com 3 rakás? A primeira característica, que é o adorador, faz a saudação com 2 rakás, então executa o terceiro. A segunda descrição é a recitação dos 3 rakás com um tashahhud e a saudação. Pergunta número 5. Foi provado que o profeta, que a paz esteja com ele, recitou alguma certa surata nessa reza? Sim. Sob a autoridade de Ubayy ibn Ka'b, para ele disse: o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus estejam com ele, costumava recitar em witr a surata, o Altíssimo. E na segunda rak'ah ele dizia a surata, os incrédulos. E na terceira dizia a surata, unicidade. E ele apenas dá a saudação no final deles. Pergunta número 6. A súplica anterior é legítima para ser dita após a conclusão da oração? Sim. E também foi relatado: se ele diz o taslim da oração do witr, ele diz: glória ao Rei o Santo, glória ao Rei o Santo, glória ao Rei o Santo. E ele estende sua voz com ela e levanta a terceira. Pergunta número 7. É possível ler outras suras além das anteriores no witr? Sim. E talvez até seja uma sunna diversificada, para que com outros da congregação saibam que a diversificação é um sinal de não ser obrigatório. Pergunta número 8. É permitido realizar o witr mais de uma vez em uma noite? Isso não está prescrito, porque o profeta disse: não há 2 witr em uma noite. Pergunta número 9. Quem fez a oração do witr, ele é capaz de realizar o tarawih para a noite seguinte? Com a autoridade de Qais ibn Talq, ele disse: Talq ben Ali nos visitou para ele em um dia do Ramadã, e ele passou a noite conosco e quebrou o seu jejum. Então ele orou por nós naquela noite. Então desceu para sua mesquita e orou com seus companheiros, até que após a oração terminar, um homem veio e disse: ore com seus companheiros. Eu ouvi o profeta, que a paz seja com ele, dizer: não há 2 witr em uma noite. Pergunta número 10. Alguém que queira rezar o witr com 3 rak'ah, sente-se após o segundo rak'ah para o tashahhud. Ele não tem o direito de se sentar para que sua oração não se pareça com o Maghrib. Segundo Abu Huraira, segundo ele, por autoridade do profeta, que as orações e a paz de Allah esteja com ele, disse: não rezar o witr com 3, rezar o witr com 5 ou 7 e não imitar a oração do Maghrib. Pergunta número 11. O hadith anterior significa não rezar com 3? Isso significa que a oração do witr não é completamente comparada à oração do Maghrib, porque o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, provou ter orado o witr com 3 sem ser que nem a reza do Maghrib. Pergunta número 12. Qual é a decisão sobre interceder na oração do witr por trás do imam? Não há nada de errado nisso, pois tal pessoa pode querer rezar com o imam e gostar de segui-lo até o fim. Então ela quer rezar o witr com ele no final da noite. Então, se o imam disser o taslim, ele o fará. Não diga o taslim com ele, e ele se levanta para rezar outra rak'ah, intercedendo com ele, como ela orou com o imam. Pergunta número 13. Se alguém reza o witr com sua irmã, então, com seu imam, então ele quer rezar depois disso em casa a oração da noite antes do amanhecer, é prescrito para ele rezar?
Sim, ele pode, mas não deve se estressar novamente. Pergunta número 14. Quando é a súplica de Qunut em Witr? É permitido antes de se curvar e não há nada de errado com isso se for depois de se curvar. Então foi isso, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.